E aí, M2, tudo certo? Estou aqui hoje a pedidos para a gente resolver alguns exercícios, retomar algumas coisas. No outro vídeo a gente falou sobre conceitos e eu demonstrei como a coisa funcionava, mas aqui a gente vai ver na prática como funciona e como se resolve exercícios relacionados a funções trigonométricas. Bom, eu estou com uma pauta aqui na frente, são algumas questões com diferentes visões, né, e elas pedem coisas diferentes. Então, para que a gente interprete bem cada uma delas e aprenda a resolver todo tipo de questão relacionada à função trigonométrica. Elas são questões relacionadas ao livro, não sei se já falei isso, se não falei, se já falei, estou falando de novo, se não falei é importantíssimo. São questões que vocês têm aí e podem acompanhar. Eu vou falar o número dela e, bom, o número da página, que é 56, né? São 14 questões. A gente vai resolver um exemplo de cada para clarear as ideias de todos vocês. Primeiramente, questão 1, né, não poderíamos começar de forma diferente. Questão 1, letra A. O que pede essa questão? Em que quadrante temos simultaneamente? Em que quadrante temos simultaneamente? O quê? Seno de A menor que zero e cosseno de A menor que zero. Quando eu falo A, entendam alfa, que é um ângulo, né? Mas é representado aqui com uma letra A mais próximo de A do que de alfa, mas ângulos sempre são representados por letras gregas, certo? Retomando então, letra A, em que quadrante temos simultaneamente seno de A menor que zero e cosseno de A menor que zero? Então vamos interpretar os quadrantes relacionados a seno e cosseno. Primeiro deles, quadrante do seno, segundo deles, quadrante do cosseno. Onde o seno é positivo? Nos quadrantes acima. Onde ela é negativo? Nos quadrantes abaixo. Onde o cosseno é positivo? Nos quadrantes à direita. Onde o cosseno é negativo? Nos quadrantes à esquerda. Agora a gente pode analisar a questão. Onde o seno é menor que zero? Onde o cosseno é menor que zero? Lembrando que esse é o mesmo ângulo. O seno é menor que zero embaixo, o cosseno é menor que zero à esquerda. Então, onde simultaneamente eles são menores do que zero, no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Somente no terceiro quadrante, seno e cosseno simultaneamente são menores do que zero. Faz sentido? E se fosse maior do que zero, em qual quadrante ambos são maiores que zero? Somente no primeiro. Faz sentido? Vamos para a próxima questão. O apagador sumiu e apareceu. Pegando a minha pautinha aqui, vamos à questão número 2, que diz que a que quadrante pode pertencer alfa C? A que quadrante pode pertencer alfa C? Seno de alfa, e não de A, for igual a menos 1/4. A que quadrante pertence esse ângulo onde o seu resultado seja menos 1/4? Bom, voltamos ao mesmo sistema. Em que quadrantes o seno é negativo? Em que quadrantes o seno é negativo? Seno é positivo, positivo, negativo, negativo. É de seno que estamos falando. Positivo em primeiro e segundo, negativo em terceiro e quarto. Então, onde pode estar o ângulo alfa? Ou no terceiro, ou no quarto quadrantes. Terceiro ou quarto quadrantes. Faz sentido? Tem que fazer. Até aqui a gente está analisando somente os valores positivos ou negativos relacionados a cada um dos quadrantes. Essa coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Apaga o adorzinho e vamos para a próxima questão. Lembrando que essa questão foi a número 2, letra A.
Questão 5, pulamos questão 3 e 4 por serem razoavelmente parecidas. A questão 5, bastante gente perguntou, então acho que é fundamental a gente falar sobre. Questão 5 dizia que determine x nos seguintes casos. Determine x nos seguintes casos. A gente vai determinar em só um deles, que é a letra A. Esse x está entre 0 grau e, obviamente, 360 graus. Além disso, nós sabemos que o seno desse ângulo, o seno de x, é igual a menos 1. Então aqui nós temos duas coisas a considerar. Que ele está entre 0 e 360, ou seja, ele pode fazer parte dos 4 quadrantes. Lá vamos nós de novo. Lembrando que estamos falando de seno, então ele é positivo, positivo, negativo, negativo. Dando sequência, entre 0 e 360 graus ele pode pertencer ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrantes. Primeiro e segundo ele não pode pertencer, porque ele é negativo. Sendo negativo ele só pode pertencer a quarto ou terceiro quadrante. Agora, mais do que isso, o valor desse seno é menos 1. Onde o seno é menos 1? O seno é menos 1 em 90 graus. O seno de 90 não é 1? Sim, o seno de 90 é 1. Agora, quando o seno de 90 é menos 1? Quando 90 faz parte do terceiro ou do quarto quadrante. Onde temos 90 graus no terceiro quadrante? Em 270 graus. Porque quando a gente reduz de 270 para o primeiro grau, a gente tem que entender quanto passou a redução para o primeiro quadrante, e não para o primeiro grau. Quando a gente reduz 270 graus para o primeiro quadrante, é quanto ele ultrapassou em relação a π. Lembrando que π é 180 graus. Então, se eu tenho 270 graus, eu passei 90 em relação a π. A redução do terceiro quadrante é quanto extrapolou em relação a π. Então, o meu valor de menos 1 pode estar em 270 graus ou também no quarto quadrante. Estando no quarto quadrante, ele está relacionado a 360 graus. Faz sentido? Tem que fazer. Retomando então, por que menos 1 é uma resposta que só cabe no terceiro e quarto quadrantes? Porque é negativo. Além disso, por que está em 270 e 360? 360 porque é bom. É o próprio 90 graus do quarto quadrante. Sim ou não? E 270 é o 90 graus do terceiro quadrante por ter extrapolado 90 graus em relação a π, que é 180 graus. Acho que faz sentido, né? Vamos para a última das questões, e essa a gente vai fazer letras A e B, porque ela é um pouco menos analítica e mais calculável, digamos, mais matemática. A questão que a gente vai fazer agora é a questão número 6, que pede que nós... Questão número 6. Use os valores notáveis do cosseno, ou seja, não estamos mais falando de seno, estamos voltando agora, estamos falando do cosseno, e o cosseno é o oposto do seno, eles são complementares, né? Lembrando que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, sim? Use os valores notáveis retomando do cosseno e calcule fazendo redução ao primeiro quadrante. Bom, agora precisamos reduzir ao primeiro quadrante, precisamos interpretar qual é o sinal do cosseno em determinados quadrantes, certo? A primeira delas é a letra A. Vou repartir ao meio. Letra A pede que nós interpretemos cosseno de 5π sobre 6. Bastante gente me pergunta, Sor, eu sei fazer em grau, mas não sei fazer em radiano, é muito mais complexo. Bom, se tu sabe fazer em grau, quanto vale π? 180 graus. A gente pode substituir π por 180. E aí a gente teria cosseno de 5 vezes 180 sobre 6. Para facilitar, 180 por 6 é 30. 30 vezes 5, 150. Estamos falando então do cosseno de 150 graus. Cosseno de 150 graus. Agora vamos para uma coisa importante. Onde está o 150 graus? 0,90 primeiro quadrante.
91 a 180 segundo quadrante. Então 150 está no segundo quadrante. O segundo quadrante está à esquerda no cosseno. A esquerda no cosseno é negativo. Então estamos falando de um segundo quadrante negativo. Segundo quadrante, quanto falta para π? 150 graus quer dizer que me falta, se π é 180, quando eu procuro o cosseno de 150, eu procuro o cosseno de 30 graus. Mas 30 graus em um quadrante em que o cosseno é negativo. Ou seja, eu quero então cosseno de menos 30 graus. É bonito, né? Cosseno de menos 30 graus. Bom, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, né? Raiz de 3 sobre 2. Mas, como eu quero o cosseno de menos 30, então é menos raiz de 3 sobre 2. Com um pouquinho misturado aqui, confuso, né? Mas dá pra ver e a explicação acho que foi bem clara. Porque a nossa resposta é o cosseno de 30 negativado por estar no segundo quadrante e porque nos falta no segundo quadrante ainda 30 graus em relação a π. Lembrando que a redução dos quadrantes, nós já vamos fazer um outro exemplo. Mas a redução ao primeiro quadrante se dá segundo quadrante. Quanto extrapolamos em relação a... quanto falta, perdão, segundo quadrante, quanto falta em relação a π. E não quanto extrapolamos. Terceiro quadrante, sim. Quanto extrapolamos em relação a π. O segundo quadrante é 150, falta 30 para π. O terceiro quadrante poderia ser 225. Passou quanto de π? Passou 45. Quem quer o terceiro quadrante quer a diferença em relação a π. Quanto passou. E o quarto quadrante, bom, é quanto falta em relação a 2π. Quanto falta em relação a 360. Se não me engano, é o exemplo que faremos agora, que foi o exemplo B dessa mesma questão, da questão número 6, da página 56 de funções trigonométricas do nosso livro do Dante. Use os valores notáveis do cosseno e calcule fazendo redução ao primeiro quadrante. Até rima, Dante quadrante. B, cosseno de 315. Esse está pronto. Esse está pronto, cosseno de 315 graus. Onde está? Onde está 315 graus? Na circunferência trigonométrica. Mais, menos, menos. Opa, aqui é o seno. É bom que a gente lembre os dois. Mais, menos, menos, mais. Porque falamos de cosseno. 315, obviamente, está entre 271 e 360. Ou seja, está no quarto quadrante. O cosseno no quarto quadrante é positivo. Então não tem mistério. Quanto falta em relação a 2π? 2π igual a 360 graus. 360 para 315 quer dizer que a nossa diferença é 45. Nós queremos cosseno de 45 graus. Somente essa é a nossa resposta. Quase isso, porque o cosseno de 45, seno e cosseno são iguais. Eles estão sobrepostos, né? Um vai, o outro vem. Mas como são 5 elementos, os valores notáveis que nós usamos, 0, 30, 45, 60 e 90, o 45 está exatamente no meio. E por isso o seno e o cosseno têm valores iguais em 45 graus. A nossa resposta é então raiz de 2 sobre 2. Espero que tenha feito sentido, espero que clareie um pouco vossas ideias. Foi um prazer, nos falamos, até a próxima.